Um designer de interiores precisa considerar muitos aspectos e fases do processo do design antes de chegar à conclusão de um projeto. Criar um conceito de um projeto é um processo que é utilizado em diferentes fases do design. E é aqui que nós, como designers, começamos a nos soltar livremente para deixar a criatividade fluir. E um bem-vindo ao curso de Design de Interiores de todos nós aqui, da Shaw Academy. O seu futuro, do seu jeito. Então, como muitos de vocês já sabem, o meu nome é Matheus Sá, e eu serei o seu educador de design de interiores durante essa aula. E hoje nós vamos entender como desenvolver os nossos próprios conceitos de design. E nós vamos começar a aula de hoje com os objetivos da aula, e eles são aprender os processos para criar um conceito, e também a habilidade de como resolver esses conceitos. Nós vamos ver como relacionar um conceito a um projeto de design e entender a importância de se desenvolver um conceito em um projeto. Está pronto? Então vamos lá! Antes de começar com o conteúdo, eu gostaria de ler uma citação de um designer referência, que teve um trabalho super legal e uma carreira impressionante, o Paul Rand. Fazer design é muito mais do que simplesmente montar, ordenar ou até mesmo editar. Ele é adicionar valor e significado, iluminar, simplificar, clarificar, modificar, dignificar, dramatizar, persuadir e talvez até mesmo se divertir. Fazer design é transformar prosa em poesia. Paul Rand. E hoje nós vamos começar a nossa quarta aula do módulo 2, na nossa jornada de se tornar um designer de interiores. E nessa aula nós vamos aprender sobre o conceito de um projeto. E claro, também como desenvolvê-lo. E nessa aula nós vamos mergulhar em conceitos de um projeto. Vamos entender o que o conceito significa em um projeto de design e aprender como desenvolver os nossos próprios conceitos por meio de um exemplo. Em seguida, nós vamos destrinchar a fase de desenvolvimento de conceitos e entender onde ela se localiza no cronograma de um projeto, além de aprender como criar uma apresentação conceitual para os nossos clientes. Esse é um aspecto importante para qualquer projeto, pois é onde o designer explora sua criatividade pensando fora da caixa. Está pronto para começar essa jornada criativa? E nós vamos começar hoje respondendo uma pergunta importante. O que é o conceito de design? Uma das principais funções e responsabilidades do designer, conforme aprendemos nas aulas anteriores, é que ele precisa ser capaz de comunicar as ideias de um projeto de design a um cliente. Isso aconteceria nos estágios iniciais de um projeto, sendo uma das formas que nós comunicamos as nossas primeiras ideias de design ou visão de design em um projeto. Um bom design se baseia em um conceito bem definido. O conceito é a base de um projeto. Então, Matheus, o que é um conceito de um projeto? Como definimos esse conceito? E agora eu vou te devolver a pergunta. O que você pensa que é o conceito de um projeto? Então vamos ver agora se você está no caminho certo. Uma definição de conceito seria uma ideia geral abstrata, inferida, que é derivada de instâncias específicas. Eu vou te explicar com outras palavras essa ideia que eu coloquei aqui na tela. Um conceito de design é uma ideia principal por trás de um projeto. É como você planeja e resolve os problemas de design que vai encontrar em seu caminho ao longo do desenvolvimento de um projeto. É a lógica, o pensamento e o raciocínio de apoio que você vai usar para projetar o seu design. Seu conceito de design vai ser a estrutura base para todas as suas decisões de design. Então, Matheus, como você explicaria um conceito? O conceito de um projeto é um agrupamento de vários elementos que compõem o design. Ele é um projeto de investigação e análise que vai condicionar o resultado de um projeto. O conceito é sobre olhar além da estética de um projeto. Olhar além da cor, acabamentos e entender como o espaço precisa funcionar e a mensagem que vai ser transmitida ali. Retomando os tópicos que a gente acabou de falar no slide anterior, quando falamos sobre agrupar elementos, eu quero na verdade dizer pegar todos os detalhes relevantes do projeto, como a estrutura, a estética, as restrições, o ambiente ao redor do projeto, os acabamentos, os detalhes estruturais, para a gente poder se contextualizar com o projeto e estar atento a tudo que pode influenciar esse projeto. Quando falamos que um conceito é um processo de investigação e análise, estamos falando sobre pesquisar as funções, restrições, estruturas e qualquer detalhes que temos, garantindo que estamos à parte de todos os detalhes que podem influenciar um projeto. Quando falamos sobre olhar além da cor e dos acabamentos, eu estou querendo dizer sobre levar o detalhe e a pesquisa o mais longe possível, para que então que você possa incorporar todos esses aspectos no processo criativo. Portanto, não estamos falando apenas das cores das paredes e do piso.
Por exemplo, a gente teria que prestar atenção sobre o fluxo de ar, a ventilação, a melhor posição para os objetos, para garantir que estamos utilizando esse espaço da melhor maneira possível. Vamos fazer então um pequeno exercício. Preste bastante atenção, porque isso vai te ajudar muito no futuro. Dê uma olhada nessa concha que está aqui na tela. Observe a forma e a maneira como ela está posicionada. Em seu caderno de desenho, escreva tudo o que você vê ou sente sobre essa concha no formato de palavras-chave. De forma geral, você está criando uma espécie de análise sobre a concha. Então vamos começar. Alguns dos elementos que eu estou vendo aqui nessa concha são o detalhamento e um padrão natural incrível, bem como os segmentos que compõem essa concha. Uma palavra que eu associaria quando eu vejo essa concha é lar, pois ela fornece um tipo de abrigo para uma pequena criatura. Ela também é resistente à água, seria uma outra palavra que eu usaria para associar essa concha. Assim como a palavra cone, porque é a forma dela. Todos esses elementos que você pegou seriam como se fossem os conceitos que compõem o design dessa concha. Então vamos fazer o mesmo exercício, mas com outra imagem. Uma imagem do dente de leão que está aqui na tela, para que a gente possa praticar essa habilidade. Liste no seu caderno de desenho todas as características que você consegue associar a um dente de leão. Eu estou falando aqui sobre o que você vê, o que você sente, ou até mesmo o que você ouve quando você pega um dente de leão. Como eu já disse, liste elas nos seus cadernos e, se puder, tente desenhar um dente de leão, pois isso pode te ajudar no seu processo analítico. Alguns dos elementos que eu consigo ver aqui na tela são: ele é fino e macio, eu percebo isso pelos detalhes suaves dos esporos, a sua cor principal é o branco, ele alude a um sentimento ou emoção suave, bastante feminina, e é o agrupamento dos elementos. Todos os pequenos esporos se agrupam em um único local. E por último, eu percebo uma sensação de penas, e eu poderia associar palavras como maciez e leveza aqui também. Esses elementos e características seriam os conceitos do design do dente-leão. Eu acho que agora você já está entendendo um pouco melhor, não é? Então vamos continuar com o conteúdo da aula. Vamos dar uma olhada naquele trabalho que a gente conheceu na nossa última aula, a Casa de Ópera de Guangzhou, da Zaha Hadid. O conceito é o nascimento do projeto. A maioria dos designers mais famosos do mundo não iniciaria nenhum dos seus projetos sem um conceito, ou seja, sem um primeiro brainstorm do design, sem o brainstorm do design. Preste atenção então na imagem da Casa de Ópera de Guangzhou de Zaha Hadid, que se localiza na China. Como foi descrito pela arquiteta, o design do prédio evoluiu a partir dos conceitos de uma paisagem natural e pelo fascínio pela interação entre a arquitetura e a natureza. O projeto da Casa de Ópera de Guangzhou foi particularmente influenciado pelo Vale dos Rios, mais precisamente pela forma como eles são transformados devido ao processo de erosão fluvial. Essa imagem que a gente está vendo aqui na tela é uma imagem dos esboços conceituais iniciais que a Zaha Hadid fez para a Casa de Ópera de Guangzhou e que aconteceu dentro do processo de brainstorm do design daquele projeto. Ela usou o esboço para registrar todos os detalhes que ela desejaria usar no projeto. Ela fez pesquisas e análises, elaborando-as por meio de esboços. Ela desenvolveu ideias preliminares que vão desenvolver e compor o projeto final. E por meio desse esboço, a gente consegue ver as características icônicas daquela obra, a Casa de Ópera, que possui o conceito de linhas e formas curvas e orgânicas. Esse é mais um esboço da Zaha Hadid. Lembre-se, no início, os designs de Zaha Hadid não iam além da fase de apresentação do design. Hadid, naquele tempo, passou a ser conhecida como uma arquiteta de papel, o que significa que seus projetos eram muito vanguardistas para ir além da fase de esboço de conceito e serem construídos. Mas isso não a impediu. Quanto mais desenvolvia seus conceitos e trabalhava em seus esboços, melhor ela se tornava e ficava mais fácil para que ela tornasse os seus desenhos uma realidade. Então, existem 3 tipos de conceitos que podemos usar para desenvolver um projeto. A gente tem o primeiro, que é o conceito social. Em segundo lugar, a gente tem o conceito estético. E em terceiro lugar, o conceito psicológico. E a gente também poderia pensar sobre o conceito misto, que seria uma mistura desses 3 tipos que a gente está vendo aqui na tela. O conceito social é o processo de conceito sobre a interação social. Ele vincula a ideia ou projeto proposto a um conceito que gira em torno do processo de socialização e interação do espaço. Então vamos dar uma olhada nessa colmeia que a gente está vendo aqui na tela, como um exemplo de desenvolvimento de conceito social. As abelhas usam as células para armazenar alimentos,
como por exemplo o mel e o pólen, e para abrigar novos ovos. As colmeias servem a vários propósitos, como produção de mel, armazenamento e até mesmo habitação. Você consegue perceber esse formato interessante que a colmeia tem? Consegue ver a forma hexagonal que cria pequenas aberturas na colmeia? Sim, a colmeia ela é construída em torno de uma função que as abelhas precisam executar no seu dia a dia. A principal função da colmeia é facilitar o comportamento social das abelhas e facilitar os processos que acontecem diariamente dentro de uma colmeia. Então tá, Matheus, como que a gente aplica esse conceito? Nós aplicamos o conceito criando um fluxo do processo baseado na configuração da colmeia, para tentar recriar o mesmo conceito como uma forma de inspiração para o projeto. O conceito estético é possivelmente o tipo de conceito mais comum utilizado pelos designers para criar seus projetos. Essa forma de desenvolvimento conceitual está focada na estética, cor, padrão, forma, textura, linhas, e que por sua vez são utilizadas como um tema de inspiração para esse projeto. O conceito dessa forma é então implementado no projeto, semelhante ao exemplo que vimos na casa de ópera de Guangzhou da Zaha Hadid. A forma da paisagem, a forma como a paisagem natural, as colinas e os vales, influenciaram e foram utilizados como conceito e inspiração para aquele projeto. Por exemplo, nesse interior, podemos ver que o designer foi inspirado por meio de linhas e formas orgânicas, que formam a base e o conceito para o seu design. Esse conceito poderia ser relacionado, por exemplo, com argila e pedra, e que o designer utilizou para traduzi-las no projeto. O conceito pode ser levado em qualquer lugar em seu projeto, desde que haja algum tipo de unidade. Como você consegue ver aqui, ele foi introduzido não apenas na linha e na forma da mesa e das paredes, mas também no uso de arte. E poderíamos ir até mais longe, dizendo que o conceito foi traduzido para o uso de cor no espaço. Os tons cinzas, neutros e vermelhos da rocha e da argila. Dê uma olhada nessa imagem que a gente está vendo aqui na tela de um biombo. Qual conceito você acha que está por trás desses biombos? Onde você acha que o designer encontrou inspiração para criar esse tipo de partição? Obviamente a gente está tentando especular aqui. O que eu quero dizer é que um grande conceito é um conceito evidente, sutil e inteligente, mas evidente. Então, o conceito que eu acredito que o designer utilizou como forma de inspirações é essa folha que se parece um leque. Isso é evidente pelo formato, linha e formas semelhantes, que essa folha de planta e esse biombo aqui que a gente está vendo na tela tem. Ambos se espalham com os mesmos detalhes de recortes, tanto na folha quanto nos biombos. Agora vamos ver os efeitos psicológicos que influenciam a criação do design de um espaço. Esse é um outro conceito bastante popular, pois investiga os valores psicológicos do espaço e, portanto, impacta na forma como as pessoas interagem e utilizam esse espaço. É o foco e as características psicológicas apresentadas de uma forma específica, para que, então, possam ser replicadas no espaço. Então vamos tomar como exemplo a forma de um quadrado, como uma fonte de inspiração para o conceito. Lembre-se da nossa aula sobre o impacto das formas e linhas no espaço? Cada linha e forma também tem um impacto psicológico diferente. Por exemplo, nas linhas curvas a gente pode criar uma sensação de descontração, enquanto o quadrado traduziria um sentimento mais rígido e formal. Se estamos incorporando as propriedades psicológicas de um quadrado como nosso conceito e inspiração, estamos criando um espaço que vai transmitir uma formalidade, uma disciplina, uma força, a coragem, uma segurança e a confiabilidade. Isso acontece porque essas são as propriedades psicológicas de um quadrado ou retângulo. Mas você pode ver como isso é feito nessa loja de varejo que a gente está vendo aqui na tela. Vemos a formalidade e ordem, instantaneamente, que é provavelmente o que o designer estava tentando alcançar nesse projeto. E por último, mas não menos importante, não podemos nos esquecer do conceito misto, que seria essa mistura desses três conceitos. Você poderia ter uma mistura entre o conceito social, o estético, onde você usaria o conceito social dos processos e funções dentro do espaço, bem como a cor e a textura da colmeia, que seria um conceito estético. Então, Matheus, como que eu desenvolvo um conceito? Agora sabemos que um conceito é a base para nossas ideias e do processo criativo de um projeto, certo? Então precisamos entender como desenvolver um conceito para um projeto e quais processos seguir. Isso vai nos ajudar a entender como desenvolver um conceito. Então, eu gostaria de te perguntar, onde você acha que o desenvolvimento conceitual se encaixa no cronograma de um projeto? A gente pode pensar da fase 1 a 6.
Sabemos que a fase 1 é o momento que fazemos o briefing, e a fase 6 é o momento que a gente entrega o projeto. Então, onde você acha que o desenvolvimento do projeto aconteceria? O desenvolvimento conceitual está na fase 3. Isso acontece porque nas fases 1 e 2 ainda estamos coletando as informações que vão ser necessárias para a criação do conceito. Eu quero dizer o briefing do projeto, como aprendemos na nossa aula sobre o clientes, e que é um momento bastante importante, onde coletamos as informações e fazemos algumas pesquisas. Todas as informações que a gente reuniu na etapa de briefing vão nos ajudar a desenvolver o conceito. Então, como a gente desenvolveria um conceito? O desenvolvimento de um conceito de design é uma espécie de processo individual, ou seja, depende do profissional. Não há uma maneira certa ou errada de se criar um conceito, pois não necessariamente o que funciona para uma pessoa funcionará para outra. No entanto, há partes no processo que devemos nos atentar, e elas são: a definição do problema. Você não consegue resolver um problema sem que saiba anteriormente qual que é esse problema. Antes de se desenvolver o conceito para um projeto, você precisa conversar com seu cliente e tirar dúvidas sobre os desejos e expectativas, público-alvo e o mercado do projeto, além de desenvolvimento de pesquisas. O seu cliente talvez não lhe diga tudo o que você precisa saber. Nesse caso, você terá que fazer suas próprias pesquisas sobre a indústria. No caso de um cliente do varejo, por exemplo, a gente investigaria os sites dos concorrentes, tentando absorver o máximo de informação possível sobre o projeto. Essa pesquisa é direcionada por meio das informações que você coletou na etapa de briefing. Lembra de quando falamos sobre como criar o briefing de um projeto? Bem, no briefing de um projeto, vai orientá-lo em tudo, inclusive em como chegar a esse ponto. Todas as perguntas que você fez na etapa de coleta de informações e também de pesquisas durante a reunião com o cliente, nesse estágio devem ser agrupadas no formato de um documento que a gente chama de briefing, certo? Você lembra daquelas perguntas que a gente fez na etapa de coleta de informações e pesquisas durante a reunião com o cliente? E que a gente agrupou elas no formato de um documento que a gente chama de briefing? Todas essas ideias vão formar a linha de base para o processo do desenvolvimento de conceitos. Perguntas que a gente faria naquele estágio seriam: qual é o orçamento? Qual é o nosso prazo? Que tempo temos para desenvolver o projeto? Qual que é a orientação para o estilo? Quais são as metas do projeto? E por último, se a gente tem algum tipo de restrição para esse projeto. Então vamos ver como alguém faria para formular um tipo de conceito. Em primeiro lugar, seria necessário fazer um brainstorm. E em segundo lugar, navegar por meio de pesquisas sobre o tema e de fontes de inspiração. O brainstorm, traduzido do inglês como uma tempestade cerebral ou uma tempestade de ideias, é uma técnica que usamos para o desenvolvimento conceitual. A gente passaria horas sentados criando um diagrama de bolhas, colocando qualquer pensamento que seja relacionado a esse projeto. Eu sempre faço isso no meu caderno de desenhos ou em qualquer folha de papel que eu encontrar na minha frente, para que então eu possa criar as referências para o meu projeto. Essas ideias e referências cruzadas vão me ajudar a ter ideias ao longo do desenvolvimento do projeto. Faça esboço do desenvolvimento de suas ideias. Isso poderia ser na forma de palavras e que você vai usar para formar a base do seu conceito em torno das divisões do espaço. Você pode começar isso com uma palavra e que vai utilizar essa palavra como um centro do desenvolvimento dos conceitos e das divisões desse espaço. Você pode começar de qualquer lugar. Tome nota de todas as ideias que você tem em relação ao posicionamento, planejamento, estética, estilo de humor, tudo que pode ser incluído no projeto. Não deixe nada de fora. Deixe somente fluir. Isso não precisa ser necessariamente limpo ou organizado. Essa é uma parte do processo que a gente não tem limites ou regras. Vamos aprender agora sobre o brainstorm. Eu tenho certeza que você já viu isso em algum momento da história. Então vamos imaginar um cenário. Eu estou trabalhando em um design para um escritório de um cliente e eu me sento em um local tranquilo para pensar e analisar em tudo relacionado a esse projeto. Para isso, eu incluiria as informações que eu anotei no briefing do projeto, bem como outras informações que me ocorreram enquanto eu trabalhava com o cliente e procurava por imagens de inspiração. Por exemplo, vamos tentar fazer um brainstorm aqui agora. Eu me imagino nesse projeto utilizando uma paleta de cores neutras. Eu gostaria de usar formas orgânicas porque o cliente quer um espaço minimalista e confortável. Eu também gostaria de adicionar alguns tipos de texturas, como por exemplo texturas de tecido e acabamentos. Eu também poderia esboçar essa ideia ou até mesmo escrevê-las de uma forma mais simples possível. Elas, na verdade, servem apenas para mapear e registrar os meus pensamentos.
Esses diagramas e exercícios de brainstorm podem ser tão detalhados quanto você deseja. Quanto mais detalhamento, melhor. Outra maneira de fazer brainstorm é pegar a planta baixa que você coletou durante a reunião com o cliente, enquanto estava no local em que vai acontecer o projeto, e utilizá-la como uma base para o seu brainstorm. Eu conheço várias pessoas que fazem isso como uma forma de direcionar o processo de criação. Isso significa fazer um esboço à mão da planta, do espaço, e depois, em cima dessa planta, fazer um diagrama de bolhas em torno do seu plano, para formular as suas ideias, como eu estou fazendo aqui nesse exemplo da tela. E se você puder adicionar esboços aqui, por exemplo, um desenho de uma cadeira, um desenho de uma mesa, vai ser ainda melhor. A próxima maneira de reformular e criar o conceito é através de esboços e imagens como fonte de inspiração. Você poderia, por exemplo, navegar pela internet ou por revistas para trazer inspirações para o seu projeto, bem como passar algum tempo fazendo esboços variados relacionados ao projeto como uma forma de brainstorm. Mais esboços e, de novo, esboços. Use o esboço para te ajudar a desenvolver melhor o seu projeto. Acho que essa é uma das melhores maneiras de entender o espaço e o papel do design que queremos implementar em um espaço. Lembre-se de que todos os esboços não precisam ser incríveis, eles simplesmente precisam transmitir uma mensagem. Desenhe sobre como você desejaria conceituar o espaço. Faça o máximo de desenhos que você puder. Em seguida, usaremos as nossas plantas de sentimento como uma fonte de inspiração. Elas contribuem muito, considerando o fato de que elas refletem o sentimento que queremos transmitir com o projeto. Você poderia coletar as imagens para representar visualmente e estabelecer os sentimentos e emoções de que você deseja transmitir. Então, por exemplo, se você der uma olhada nessa prancha de sentimento que a gente colocou aqui na tela, ou a gente pode chamar ela também de mood boards, que nem a gente aprendeu na última aula, você consegue identificar o efeito que está sendo representado. A gente está falando aqui, por exemplo, por meio desse mood board, que é um espaço casual, chique, suave, caprichoso, com uma paleta de cores quentes. Você poderia usar websites como Pinterest, por exemplo, para pesquisar conceitos e temas que você goste ou ache que funcionariam bem no espaço. Ou até mesmo usar o Pinterest para criar sua própria prancha de sentimentos para o projeto. Na plataforma, você consegue criar uma coleção de imagens que sejam adequadas ao estilo, tema e conceito do projeto, salvos em um único local. Eu conheço profissionais que usam a plataforma com clientes para que eles possam interagir um com o outro em tempo real. Então, agora que a gente desenvolveu o conceito, a gente precisa criar a nossa própria prancha conceitual para que os nossos clientes possam ver e entender o que a gente está propondo para o ambiente. A gente quer que a prancha dê uma ideia do olhar, do sentimento e da emoção que a gente está querendo transmitir no espaço. O que é o conceito de uma prancha conceitual? Uma prancha é feita de imagens cuidadosamente selecionadas para representar o humor, os processos, o desenvolvimento de ideias e a sensação de que gostaríamos de transmitir naquele projeto. Ela é uma colagem visual que poderia ser feita manualmente, ou até mesmo digitalmente. Você pesquisaria por imagens de qualquer fonte e as usaria para criar e transmitir o conceito. Você poderia até mesmo esboçar algumas de suas ideias nessa etapa. Por que o conceito é tão importante, Matheus? O conceito é bastante útil na fase inicial de um projeto. Ele serve para a gente como um guia para o designer e para o cliente. Nesse guia, o cliente vai conseguir entender a paleta de cores, os materiais e as ideias gerais, antes que a gente crie, por exemplo, a prancha de amostras. Quando é feito de maneira correta e organizada, ele transmite com sucesso os pensamentos e ideias dos designers. É uma ferramenta útil de comunicação das ideias do designer ao cliente. O que a gente deveria incluir na apresentação conceitual? Uma vez que desenvolvemos o nosso conceito, precisamos desenvolvê-lo a um ponto que é apresentável ao cliente, para criar o que eu chamo de uma prancha conceitual. De forma geral, existem alguns itens importantes que devemos incluir na prancha conceitual. Então a gente vai dar uma olhada agora no que eles são. Então, Matheus, o que eu preciso incluir em meu projeto? A gente precisa incluir a pesquisa, mostrando ao seu cliente de onde você tirou as ideias e o que você pesquisou para criar o conceito. O cliente vai gostar de ver que você pesquisou o mercado concorrente para garantir que você está alinhando o seu design ao que está acontecendo no mercado. Nessa etapa, você poderia inclusive mostrar os seus diagramas de bolha, mostrando para ele como que foi o nosso processo. A gente precisa mostrar para ele o briefing. Eu sempre mostro o briefing do projeto que foi aprovado antes.
Isso mostra o cliente aonde que a gente começou, de onde que a gente construiu as nossas ideias e referências, e como é que a gente está relacionando elas com o projeto. Isso também ajuda a mostrar ao cliente como formulamos as nossas ideias. A gente também tem a prancha de sentimento, o que compõe as pesquisas de inspiração. Ela é usada para transmitir o ponto de vista, a sensação e o sentimento dentro de um espaço que você está projetando. E por fim, a gente tem os esboços, usando os desenhos que você criou, mostrando os processos, funções e fluxos dentro daquele espaço. Para a aula de hoje, nós vamos criar uma prancha de conceitos para um cliente. Você lembra do escritório da Fernanda que a gente viu na aula 2? Então vamos ver como que a gente faria a apresentação de um conceito para um cliente. Na minha primeira página, eu geralmente incluo o título do projeto, para a gente saber a quem o conceito do projeto está sendo dedicado. Adicione um título dizendo Desenvolvimento de conceito, para que então o cliente não fique confuso sobre o que a gente está apresentando para eles nesse momento. Adicione a data, e isso é bastante importante, pois isso nos ajuda a rastrear e mapear onde a gente está no cronograma de um projeto, sabendo exatamente quando esse documento foi emitido para o cliente. Então, nós adicionaríamos um sumário. Eu adicionaria uma página de sumário para guiar e dar uma ideia ao cliente sobre o que eles vão olhar durante a apresentação conceitual. O que é uma boa ideia, pois isso vai destacar quaisquer pontos da discussão que vão ser abordados durante a reunião. E adicione uma seção para colocar o briefing do projeto. Então, voltando para o caso da Fernanda da aula 2, as orientações que eu dei a vocês foram as seguintes. Os objetivos do projeto eram criar um novo design do escritório da Fernanda. Colocaríamos novos acabamentos sempre que fosse possível dentro do orçamento do projeto. A gente precisa, nesse projeto, acomodar de 2 a 3 pessoas, pelo menos. Precisamos de uma cozinha comum e o estilo deve ser minimalista e contemporâneo. Já o escopo do projeto era a remoção do piso existente e a substituição por um piso de vinil ou laminado. E também a instalação de novas partições de drywall onde necessário, que era para criar 2 escritórios individuais. Já o nosso cronograma para esse projeto ele é de 6 semanas e o nosso orçamento que o cliente deu para a gente era de aproximadamente R$40 mil. E nesse momento você adicionaria todas as pesquisas que são relevantes para o projeto. Você poderia adicioná-las na forma de esboço e imagens. Pesquise sobre o estilo, posicionamento, layout, dentre outros detalhes do projeto. Uma dica útil aqui é, esse documento é um documento que você vai apresentar ao seu cliente. Certifique-se de que ele está organizado e arrumado, e claro, garanta que ele vai impressionar o seu cliente. Você também poderia incluir pesquisas de outros projetos de escritórios que o seu cliente já tinha gostado anteriormente, como eu fiz nesse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês. Você também poderia usar a prancha de sentimento que a gente criou na fase do desenvolvimento dos conceitos. Lembre-se que o mais importante é transmitir a mensagem, o sentimento e o humor que a gente está querendo alcançar dentro desse espaço. Eu aconselho você a usar isso para que você ajude o seu cliente a entender e acreditar na ideia que você está propondo para ele. Use a quantidade de imagens que você achar que é necessário para transmitir a sua ideia. Se você não tem certeza sobre o que é ainda um mood board, não se preocupe, vamos abordar como criar um painel de sentimentos na nossa próxima aula. E o desenvolvimento dos esboços. Na nossa última página, eu incluiria os esboços do layout proposto. Isso pode ser feito à mão ou até mesmo por meio de um computador. E eu também incluiria o diagrama de bolha, que mostra os nossos processos de brainstorm sobre o espaço. Lembre-se do processo. Quanto mais detalhes e ideias você mostrar aqui, melhor. E é assim que você cria seus painéis conceituais. Você conseguiu ver como uma ideia abstrata cria vida e forma por meio de um conceito? E isso nos leva ao final da nossa aula sobre o conceito. Vamos fazer uma recapitulação rápida do que acabamos de cobrir. A capacidade de definir um conceito, a habilidade prática do desenvolvimento de um conceito, a habilidade de relacionar um conceito ao seu projeto e entender por que definir nossos conceitos é tão importante, além de entender como funciona a conceituação. Uma aula extremamente importante aqui, quando se trata dos fundamentos do design de interiores e arquitetura. E agora nós vamos para o desafio da aula de hoje. E o desafio que eu gostaria de propor para vocês hoje é que vocês desenvolvam o seu próprio conceito. Então vamos lá. Eu quero que vocês encontrem um item na natureza que sirva como fonte de inspiração. Que você extraia as informações conceituais desse item, como a gente fez com a concha, e use essas informações conceituais que a gente já extraiu
desse item ou objeto, ou até mesmo uma criatura, e determine qual o tipo de conceito que você está criando. Se ele é um conceito estético, psicológico ou até mesmo se é um conceito misto. E em seguida, você criará o conceito do espaço do escritório da Fernanda usando as informações do conceito que você extraiu do item que foi selecionado anteriormente. E em seguida, você criará o conceito do espaço do escritório da Fernanda usando as informações de conceito que a gente extraiu do item que a gente selecionou anteriormente na fase 1. O espaço do escritório é de 53 metros quadrados. O cômodo tem o formato quadrado. E você vai fazer o esboço usando o nosso desenho em perspectiva de um ponto de vista. Então, tente adicionar todos esses elementos conceituais que você absorveu do item selecionado nesse desenho, comunicando o conceito criado. E lembre-se, o briefing da Fernanda nos informa que ela quer um estilo de design contemporâneo e minimalista. Então, o seu conceito precisa incorporar isso. E eu te convido a publicar esse item na sua rede social de preferência, com a hashtag DesafioDIM2A4. E aqui nós concluímos a aula 4 do módulo 2, uma aula onde falamos sobre o conceito, sobre como dar vida a ideias soltas e abstratas. É quase que poético, como disse o nosso ilustre Paul Rand, o designer gráfico que disse aquela citação que eu te mostrei no início da aula. Então, eu te encontro na nossa próxima aula, a aula 5.